Olá, eu sou a Beatriz e estamos começando mais um programa Gráficos no Radar. Nesta terça-feira, 19 de novembro de 2019, o Ibovespa teve um dia de grande volatilidade, mas fechou a sessão no campo negativo, com uma queda de 0,38% aos 105.864 pontos. O Ibovespa ainda está realizando pullback em direção ao suporte marcado em 105.700, teto da antiga congestão triangular que havia sido rompida e agora funciona como apoio no curto prazo, e na perda desse nível teria espaço para recuar até os 103.700, base desse triângulo, ou mais abaixo até os 102.500. Níveis que, se respeitados, poderiam dar uma nova atração compradora ao índice. No caso de repique, teria primeiro objetivo aos 108.400. Mas, para dar continuidade ao rally de alta, precisaria superar a sua máxima histórica, que ficou marcada aos 109.671, visando o objetivo mais longo aos 113 mil pontos. Ainda em tendência de alta, o Dow Jones renovou seu recorde histórico intradiário, agora aos 28.090 pontos, nível onde encontrou pressão vendedora e iniciou um movimento de correção. Tem primeiro apoio aos 27.900, antiga resistência que foi rompida e agora funciona como suporte, e mais abaixo aos 27.400 ou ainda 27.200. Níveis que, se respeitados, manteriam a tendência de alta do ativo intacta. Do lado superior, para dar continuidade ao rally de alta, precisaria superar os 28.090, visando o objetivo mais longo projetado aos 28.700 pontos. O dólar também renovou sua máxima intradiária de 2019, agora aos 4,21, e nesse ponto iniciou um movimento de correção. É amparado agora pela linha dos 4,19 e, caso perca esse ponto, poderia acentuar na queda em direção aos suportes marcados em 4,14, 4,11 e mais abaixo aos 4,09. Contudo, caso mantenha-se acima dos 4,19, ainda poderia estender a alta até os 4,24, sua região de máxima histórica intradiária. A Vale sinaliza possível reação após completar um pullback no teto da antiga congestão triangular que havia sido rompida e agora funciona como suporte, próximo à região dos 46,68. Essa reação seria confirmada no rompimento inicial da resistência intermediária marcada em 48,68 e mais acima dos 50,30, liberando o ativo para buscar objetivos mais longos, projetados em 51,20, 53,75 e 55,50 para o fechamento de gap deixado em janeiro de 2019. A Itaú voltou a retrair e agora ensaia a perda do seu suporte marcado aos 35,13, teto da antiga congestão triangular que havia sido rompida e agora funciona como suporte no curto prazo. Caso confirme esse movimento, poderia acentuar na queda em direção ao suporte intermediário marcado em 33,94 ou mais abaixo na base da congestão marcada aos 32,64. Do lado superior, para manter o viés positivo, precisaria retomar rapidamente acima dos 35,13, visando objetivos iniciais aos 35,98 e 36,60. Após renovar o seu recorde histórico intradiário aos 50,40, a B3 encontrou uma forte pressão vendedora e deu continuidade a esse movimento na sessão de hoje. Recuou em direção ao apoio marcado em 47,80 e, caso perca esse patamar, poderia estender a correção em direção aos 46,49 ou mais abaixo aos 45,26. No lado superior, a principal resistência ficou marcada aos 50,40 e no rompimento desse ponto poderia buscar o objetivo mais longo, projetado aos 51,70. A Petro vai confirmando a formação de topo no curto prazo após perder o suporte marcado em 29,17, abrindo espaço para o ativo recuar até o suporte dos 28,50 ou mais abaixo no teto da antiga congestão marcado aos 27,65. Caso respeite esses níveis, poderia apenas realizar um pullback e voltar a reagir visando novamente a região de seu topo de 2019, marcada em 31,06. A Usiminas sinaliza ter encontrado suporte no curto prazo, próximo à região do 7,48, iniciando uma reação. Esse movimento só seria confirmado no rompimento dos 7,85 e 8,30, liberando o ativo para retomar a busca por objetivos mais longos projetados em 8,45, o seu topo recente, ou mais acima, aos 8,93. A TIM vai dando continuidade à sua trajetória positiva após o rompimento de duas congestões, uma no curto prazo e uma num prazo mais amplo, traçado a partir do topo de janeiro de 2019. Mantendo-se acima dos 13,09, teria um objetivo conservador ainda a ser cumprido, na região dos 13,59. Do lado de correções, os 13,09 e os 12,79 funcionam como primeiros apoios. A Burger King vai acentuando sua trajetória negativa no curto prazo após perder o suporte aos 16,24, encontrando agora próximos apoios aos 15,78 e 15,31. Na perda desse último, poderia ainda recuar em direção ao fundo de outubro de 2018, com primeiro suporte aos 13,08 e uma segunda projeção marcada aos 12,78.
No último Fique de Olho, trouxemos o gráfico de Duratex, que havia iniciado o rompimento do teto de sua congestão triangular marcada aos 13,30 e poderia dar continuidade ao movimento de alta, visando a região do topo recente, marcada aos 13,85, ponto que já foi cumprido hoje, mas ainda teria espaço para uma busca mais longa, aos 14,54. Atenção para o gráfico de Eletrobras ON, que vai perdendo a sua reta de suporte, marcada na linha dos 35,85, encontrando agora próximo apoio aos 34,26, região do seu fundo anterior. Vindo abaixo dos 34,26, poderia ainda retrair em direção ao próximo suporte, marcado em 32,83. Este foi mais um programa Gráficos no Radar. Gostaria de lembrar que amanhã não haverá sessão na Bolsa Brasileira por conta do feriado que acontece aqui em São Paulo. Desejo uma ótima noite a todos e até a próxima!